beleza? Então, eu estava assistindo a um podcast do Lex Fridman, que, para quem não conhece, é um cientista da computação associado ao MIT, e ele faz pesquisa em inteligência artificial, em várias outras coisas aí no campo da computação, da programação, né? Só que além disso, ele é um black belt, ele é um faixa preta em jiu-jitsu. E eu estava ouvindo esse episódio com um dos grandes nomes aí do BJJ, né, do Brazilian Jiu-Jitsu, que é o John Danaher. Eu vou inclusive deixar o link desse episódio aí depois. É, e aí isso me serviu de inspiração para gravar este episódio aqui. O Jiu-Jitsu é tão incrível, na minha visão, porque ele tem um componente do real que é muito forte. O que eu quero dizer com isso? Ele te traz para a realidade de um jeito bem avassalador, né? No sentido de, por meio do jiu-jitsu, você entende bem o seu lugar no mundo e na hierarquia das coisas, né? Porque você vai conseguir encontrar um equilíbrio e isso vai se estender para as outras áreas da sua vida entre confiança e humildade. Você vai adquirir mais resiliência, né, para lidar com todo o resto da sua vida. E você vai ter uma auto-ideia, né? Uma ideia de si mesmo que vai condizer mais com o real. Né? Tipo, porque muita gente acho que tem uma ideia distorcida sobre si em termos de capacidade física, em termos de do que ela seria capaz de fazer numa situação de conflito, por exemplo. E o jiu-jitsu ele faz com que você adquira uma noção muito mais clara a respeito desse tipo de coisa. Porque no jiu-jitsu a técnica supera a força. Até porque com a técnica você aprende a usar a sua força da forma correta. Claro que aqui eu não estou pensando nos casos extremos, né? Porque se um gigante de 150 quilos de puro músculo for lutar contra uma criança, por mais técnica que a criança seja, ela estará em desvantagem, né? Mas assim, pensando em cenários que não sejam extremos, a técnica vai superar a força. E isso fica muito claro quando você vê pessoas que estão começando, por exemplo. Né? Em geral, os caras que são grandões assim, parece que eles têm uma visão distorcida, né, de si mesmo, no sentido de eles acham que eles são muito mais casca grossa do que eles realmente são. Né? Tipo, o cara pode ser alto, forte, musculoso, e aí ele vai experimentar o jiu-jitsu e aí ele é completamente dominado por alguém bem menor que ele, alguém que nem parece tão impressionante, né? E isso acaba destruindo, né, essa visão distorcida que o cara tem de si mesmo. E é interessante ver esse fenômeno. É comum você ver gente pequena, né, gente menor vencendo, às vezes até humilhando, no sentido de exercer um domínio completo sobre gente grande, né, sobre caras maiores aí. Inclusive tem um monte de vídeo desses no YouTube para quem tiver curiosidade. E você percebe que não é inverossímil, por exemplo, um Johnny Cage vencer o Goro da vida. E esse componente do real, isso de você compreender o seu lugar na hierarquia das coisas, né, o seu lugar no mundo, tem muito a ver com humildade e confiança. Porque, como eu já disse, não importa o quão durão você ache que você seja, se você não tiver a técnica, você vai sofrer no tatame. E aí, é aquela coisa. Cara, o tatame não mente. Não adianta você comprar uma faixa preta na loja, vestir e subir no tatame e achar que o pessoal vai te respeitar. Porque o respeito vai ser na prática. O respeito
é merecido. Tipo, você vai ter que demonstrar que você mereceu aquilo que você está querendo mostrar. Então o jiu-jitsu ele faz com que você enxergue que você está numa posição ali que é menor do que a de muitas outras pessoas, né? Menor no sentido técnico mesmo, né? Hierárquico de como a coisa funciona. Mas ao mesmo tempo, você vai estar numa posição superior a outras pessoas, porque conforme você vai treinando, você vai adquirindo mais técnica, você vai melhorando, você vai se graduando, né? Passando de faixas, e aí vai ter gente que é menos experiente que você. E aí o seu papel também é ajudar essas pessoas. Se você é um cara mais graduado, o seu, na minha visão, o seu objetivo ali não é simplesmente bater e finalizar quem está numa posição menor que a sua. Né? Claro, você vai fazer isso na luta, tal, até porque isso faz parte do aprendizado, mas você também vai tentar ajudar essa pessoa. Você vai dar dicas, você vai mostrar quais seriam as melhores opções em determinada situação. Você pode até, por exemplo, finalizar a pessoa e depois dar uma dica de como ela poderia ter evitado aquela situação, esse tipo de coisa. Então, o outro componente, né, que eu quero trazer aqui é a confiança. Porque a partir do momento que você entende a sua posição ali, você vai ser humilde e você vai ser mais confiante também. Porque você vai ter uma noção maior das suas capacidades. E você vai ver que você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Quando você entrou, quando você começou a fazer o jiu-jitsu, muita coisa parecia muito difícil de entender, muito sofisticado. E aí você vai treinando e você vai pegando o jeito. E aí, alguns meses ou anos depois, você percebe o quanto você melhorou. Isso te dá muita confiança para continuar seguindo em frente. Porque você vê que no momento atual você está muito melhor do que você era anos atrás, sabe? E esse é o tipo de coisa que você consegue levar para a vida, para fora do tatame. E aí entra uma frase do Fábio Gurgel, que é o fundador da Aliança, que eu gosto muito, que é a seguinte: ele fala que o jiu-jitsu é você buscar conforto no desconforto. E isso faz muito sentido, porque se você parar para pensar, né, qual que seria o sentido de você pagar para ir numa academia para ser amassado por um monte de cara que tá querendo te estrangular, querendo quebrar seu braço, entre aspas, né? Não estão querendo quebrar seu braço, mas estão querendo te dar uma chave de braço para que você desista. Porque se você não desistir, aí sim a consequência vai ser quebrar o braço. Mas enfim, por que alguém pagaria para ter uma experiência dessa? E esse é o ponto, né? Quanto mais você vive esse tipo de situação, mais você se acostuma com ela. Então, algo que era extremamente desconfortável no começo já não é mais tão desconfortável assim. E isso faz com que você, além de ficar mais resiliente, né, mais resistente, faz com que você fique mais calmo, faz com que você administre melhor seu estresse, né, ou ansiedade nesse tipo de situação. Sua cabeça fica mais leve e aí você consegue começar a sair desse tipo de situação. Então imagina, no começo você está ali sofrendo muito com um cara em cima de você tentando te finalizar de diversas formas, e isso é muito desesperador. Alguns meses ou anos depois, isso já não é tão assustador assim. E aí você percebe que você consegue começar a sair dessas situações. Algo que parecia impossível há poucos meses já não é impossível. Porque o jiu-jitsu, além desse esforço físico todo, e sim, é uma atividade física extrema, é muito desgastante, porque a situação ali é uma simulação de um conflito real no qual teria alguém tentando te matar. Né? É basicamente isso. Porque quando você vai rolar, né, quando você vai lutar com alguém, o seu objetivo é finalizar seu adversário e, obviamente, o objetivo do seu adversário é finalizar você. E finalizar significa você submeter seu oponente de forma que ele desista da luta. Né? Então, os caminhos para isso são, sei lá, chaves, né, de membros. Tipo, você vai dar uma chave de braço, uma chave de perna, ou você vai estrangular o cara. E aí o cara é obrigado a desistir. Né? Ele dá os tapinhas ali, demonstrando que ele
desistiu, que ele perdeu, senão ele vai ter o membro quebrado, ou ele vai ser estrangulado e vai apagar. Isso acontece, né? Às vezes o cara não bate e apaga. Então tem todo esse esforço físico que é realmente muito intenso. Porque, vamos supor, se o cara chega nas suas costas e começa a te estrangular, você consegue resistir ali. Claro, às vezes não, mas assim, em geral você vai ter um tempo ali para resistir, né? Para fazer força para impedir que o cara te estrangule. E essa força que você faz é realmente uma simulação é, de um conflito real, né? Tipo, você tá ali dando a vida por aquilo. Tipo, você não quer ser estrangulado. Então você vai fazer toda a força que você tem para que isso não aconteça. E eu acho que não existe nada no mundo que traga isso, além do jiu-jitsu. Esse puxão para a realidade e essa simulação de um conflito real, no qual você poderia perder sua vida, é um grande diferencial do jiu-jitsu. Mas além desse esforço físico extremo, o jiu-jitsu também é como se fosse um quebra-cabeça que você vai tentando resolver aos poucos, sabe? Todo dia. E isso também faz com que o jiu-jitsu seja diferente de outras artes marciais. Principalmente as artes marciais que têm como base porrada, né? Chute, soco e tal. Porque são técnicas infinitas no jiu-jitsu. Tem muitos jeitos de você dar uma chave de braço, por exemplo. E é o tipo de coisa que você vai pegando aos poucos. E aos poucos, assim, bem aos poucos mesmo. Porque o caminho, né, até você chegar numa faixa preta, e aí dizem que mesmo na faixa preta você tem muito o que aprender ainda, então é um caminho de décadas. E aí, depois de todo esse esforço físico e mental, o ponto que eu acho legal pra caramba é que depois disso, não importa o que aconteça, você vai ser uma pessoa mais calma, você vai ser uma pessoa mais tranquila. Você vai levar essa resiliência que você aprendeu nos tatames para as outras áreas da sua vida. Porque imagina, depois de você ser capotado, o cara cair em cima de você, ficar tentando pegar seu braço, sua perna, puxando aqui, puxando ali, tentando pegar seu pescoço, te amassar, te estrangular e muitas vezes até conseguir. Cara, depois disso, tipo, o que é pior que isso, né? O que na sua vida, depois disso, vai te causar tanto estresse ou tanta urgência de quero ficar vivo, quero sobreviver, eu preciso sobreviver. Claro que, de novo, não estou falando de coisas extremas, né? Tipo, mas eu tenho alguém doente na família, eu tenho morte na família, não sei o quê. Claro, isso tudo é muito pior, né? Tem coisas piores sim, mas eu não estou pegando esses casos extremos. Eu tô falando de forma mais geral e da forma como você passa a encarar as situações da vida. Claro, inclusive casos extremos, né? Quando você faz o jiu-jitsu e passa por todas essas coisas, você lida melhor até nesses casos extremos. Aí eu só tô falando, tipo assim, os casos extremos acabam sendo piores, né? Do que você ser finalizado no jiu-jitsu. Mas, ainda assim, o jiu-jitsu vai te ajudar, inclusive, nisso. Por quê? Porque a sua referência daquilo que é ruim tá muito mais alta. E ela tá tão alta que o resto parece ok. Tipo, você vê, por exemplo, briga de trânsito, ou o cara que vai no bar e quer brigar e tal. Cara, raramente esses brigões, valentões, são do jiu-jitsu. Porque, cara, o cara do jiu-jitsu ele não vai perder a cabeça tão fácil. Ele não vai querer ficar brigando. Lógico, também tem exceção, blá blá blá. Mas em geral não é assim. Porque em geral o cara ele sabe da posição dele nas coisas, na hierarquia das coisas, e ele vai ser mais calmo. Porque, tipo, situações de conflito, situações de estresse, isso tanto com desconhecidos no trânsito, no bar, mas também com a família, no trabalho. Cara, as coisas acabam sendo muito mais tranquilas. E aí entra outro ponto interessante também, que às vezes as pessoas têm a impressão de que quem faz artes marciais são os caras valentões, os caras que gostam de briga, não sei o quê. Mas na verdade é muito pelo contrário. Claro, vai ter gente assim, mas no geral, quem faz arte marcial, quem faz jiu-jitsu principalmente, são pessoas, primeiro, normais, trabalhadores, pais de família, gente normal, né? E
Só que tem um componente a mais, assim. Tipo, geralmente os caras vão ter um bom papo. E, cara, tem muito nerd também. Tipo, gente que. Tipo assim, você não vai imaginar que o cara é jiu-jiteiro, sabe? Mas o cara tá lá, o cara, sei lá, é médico, é diretor de multinacional, é doutor em engenharia. Tipo, não é coisa de valentão maluco, sabe? Por quê? Porque ele sabe que o jiu-jitsu é um excelente veículo para desenvolver o potencial humano que tem em você. Tipo, você não vai se desenvolver apenas como um lutador, apenas como um jiu-jiteiro, né? Apenas como um artista marcial, mas também como pessoa, né? Como eu já disse, tipo, vai ter consequências positivas em todos os aspectos da sua vida. E aí entra a questão também dos jovens e das mulheres. Começando pelos jovens, é comum crianças que, por exemplo, sofrem bullying na escola. E elas, tipo, o bullying faz com que a criança fique muito insegura, né? Ela não vai ter segurança pra se impor, pra fazer amizades, pra lidar com outras pessoas, né, em contextos sociais e tal. E o jiu-jitsu ajuda muito nisso. Porque, como eu já falei, né, antes, traz esse componente de confiança e de humildade. Então, o menino que é inseguro, que sofre bullying ou que tem dificuldade em se socializar, cara, no jiu-jitsu ele vai aprender e vai melhorar em todos esses aspectos. E ele vai ganhar confiança, porque ele vai ver que ele é capaz de fazer um monte de coisa que antes ele acharia que seria impossível. E além disso, tem toda a parte da interação social ali, né? Tem a parte da hierarquia. E aí ele vai ser colocado ali dentro dessa hierarquia, então ele vai começar ali de baixo, então vai ter gente muito é, num nível mais alto que ele, mas que vão ajudá-lo, né? E aí ele vai subindo nessa hierarquia e ele vai ser o cara que vai começar a ajudar os outros. Então é muito bom para os jovens, as crianças que têm essas dificuldades, né? O menino que fica trancado no quarto jogando videogame ou que fica vendo coisas erradas na internet. E claro, isso vale tanto para meninos quanto para meninas. E outro ponto são as mulheres também, porque em geral a gente sabe que as mulheres são mais fracas que os homens, né? Fisicamente. Tipo, a média de altura das mulheres é menor do que a média de altura dos homens. A média de composição muscular do corpo é menor. Enfim, não estou falando aqui de exceções. Não adianta falar, mas eu conheço uma mulher que é forte e bate nos homens. Sim, eu sei, existe. Mas a questão é, no geral, os caras são mais fortes. E aí entra naquele primeiro ponto que eu falei, da técnica. Porque é também muito comum, e até muito homem fica puto da vida com isso e não aceita, que é a mulher que é melhor que ele. E aí ele vai lá, ele é mais forte, e ele apanha da mulher, cara, isso destrói, né, essa visão que ele tem dele mesmo. Então o jiu-jitsu também é muito benéfico para as mulheres. Porque além de todos esses componentes sobre os quais eu já falei, né, de humildade, de confiança, de segurança, a mulher vai adquirir essas ferramentas para também lidar com situações de perigo reais. Porque, cara, infelizmente existe muito crime cometido contra a mulher. Isso tanto de pessoas conhecidas quanto de pessoas desconhecidas, né? Tipo, a mulher pode ser assaltada ou até acontecer coisa pior com ela na rua, né? Cometido por alguém estranho. Mas muitas vezes a gente vê casos de, tipo, namorado, marido da mulher, né? Que agride a mulher ou que faz coisas terríveis com a mulher. Então, o jiu-jitsu é uma das ferramentas para ajudar no combate a esse tipo de coisa. Claro, tem muitas outras coisas, né? Tem leis, punição para os criminosos, tem outras coisas, mas aí foge do contexto que eu estou falando aqui. Mas então, a mulher que adquire a técnica do jiu-jitsu, ela vai estar muito mais apta a se defender numa situação na qual ela precise mesmo se defender. Então, por isso que o jiu-jitsu, na minha visão, é uma excelente forma de você sair da zona de conforto e melhorar, progredir na vida como um todo. É um aprendizado contínuo, porque você sempre vai estar melhor do que antes. E é importante você se comparar consigo mesmo, em vez de ficar se comparando com os outros. Então você vai
sempre melhorar em relação ao que você era antes, mas ao mesmo tempo sempre vai ter alguém melhor que você. Então você vai ter a confiança, mas também o controle do ego, porque você vai aprender os momentos em que você tem que desistir. E aí, cara, desistir não é fraqueza, é inteligência. Se você está ali prestes a apagar com um estrangulamento, você desiste. É o correto a se fazer. E ao mesmo tempo, se você for a pessoa que está estrangulando a outra e a outra desistir, você vai largar imediatamente. Além disso, existe toda essa comunidade que é muito legal, né? Tem todo um companheirismo, um respeito mútuo ali entre quem treina. Cara, e é até interessante, né? Você vai numa academia de jiu-jitsu, tá todo mundo ali querendo finalizar um outro e tal, mas aí acaba o treino e tá todo mundo sorrindo, todo mundo amigo, todo mundo conversando. Aí você vai num jogo de futebol, por exemplo, nossa, aí sim você vê briga. Você vê briga entre os caras do próprio time e briga com o adversário, e sai porrada e tal. Você vê que é bem diferente, assim, o ambiente, sabe? E aí tem todo esse componente do autoconhecimento, né? Você conhecer os seus limites físicos e mentais e sempre estar melhorando tanto no físico quanto no mental. E você entende que as coisas importantes não acontecem de uma hora para outra. Existe todo um desenvolvimento ao longo de anos, de décadas. É um progresso contínuo e longo, mas que vale muito a pena. Por isso que o jiu-jitsu é buscar conforto no desconforto. E é por meio desse desconforto, né, dessa saída da zona de conforto, que você vai conseguir progredir muito em todos os aspectos da sua vida. Beleza? Obrigado por me ouvir e até o próximo episódio.